Estamos ao vivo, direto dos estúdios do Locals em Wynwood, Miami. Rodrigo Constantino. Tudo bom, turma? Terceira live juntos? Bem-vindos a mais uma conversa, né? Um bate-papo informal. Nós estamos tentando manter todo mês. A ideia era a primeira quarta-feira do mês, nem sempre a gente consegue por agenda, mas todo mês, começo de todo mês, a gente vai estar aqui para bater um papo. Primeiro começa aberto, né, para todas as plataformas, e depois a gente fecha quando a coisa vai esquentando. A gente fecha para prestigiar os apoiadores das nossas comunidades no Locals. Basta apoiar uma, se possível apoiar as duas, melhor ainda, a casa agradece. Mas é o trabalho independente, jornalístico, de análise, de comentários que a gente consegue manter num país cada vez mais dominado aí pela censura, né? Pois é, muita gente fica perguntando pra gente, fala, poxa, a gente tá vendo o vídeo, tá aparecendo o vídeo pra gente, mas a gente clica no canal, não consegue se inscrever, o canal aparece como não disponível, o que tá acontecendo? Para quem não sabe, nós ainda continuamos vítimas do bloqueio do Alexandre de Moraes. A gente estava discutindo aqui antes, falando assim, como é que justifica, né? Como é que arruma uma desculpa para continuar mantendo todas as plataformas de dois jornalistas conhecidos no Brasil absolutamente indisponível. Não é uma postagem em particular, né? É banir, ostracizar dois comentaristas com milhões de seguidores, impedidos de acessar esse público. Você sabe que hoje é aniversário da minha cunhada, da irmã da minha namorada, e eu fui mandar, né, os parabéns e tudo, e vi assim, eu não estou... ela me segue, mas eu não consigo segui-la. O request do Instagram foi enviado. Aí eu ainda brinquei com a namorada, né? Falei, ela não quer que eu siga ela. Aí ela reclamou, falou assim, mas eu não vi nenhum pedido. Aí eu lembrei, putz, tô censurado. Uhum. Ela não enxerga, mesmo sabendo que eu mandei, ela não enxerga. Eu sou um fantasma no Brasil. Nós somos ghosts no Brasil. Eu faço alguns posts em colaboração com um perfil de fã-clube que tem no Instagram, terceiros abriram, e aparece, quando eu faço o collab com eles, aparece só o deles e como se eu não tivesse feito. Então nós realmente somos fantasmas. Mas a pergunta é, como que as pessoas fazem para seguir a gente, né? Como é que as pessoas fazem para seguir a gente? Então, graças a Deus, e também ao Dave Rubin e ao Asaf, existe o Locals.com, que é uma plataforma muito parecida com o Facebook, onde as pessoas podem encontrar todas as nossas postagens, todos os comentários que você via, sempre nós fazemos no Twitter, a gente continua usando o Twitter, mas para o Brasil especificamente não aparece. Tudo que você via no Twitter tá lá no nosso Locals. O Rodrigo faz lives quase diárias, bastante frequência. Eu faço comentários gravados todos os dias. Tem sempre notícias. O Rodrigo faz uma coisa que eu também gosto muito de fazer, que é trazer notícias que não teriam destaque na imprensa brasileira para as pessoas que querem se informar, então serve como fonte alternativa, com comentários nossos e contextualização das notícias. Tá tudo lá. Quem quiser e puder e achar que deve apoiar o jornalismo independente que cada um de nós faz, o Locals.com é o local. De novo, é muito fácil, é de graça para você se inscrever, e depois que você se inscreve, alguns conteúdos são fechados para membros, que são os membros apoiadores, que são os supporters, e você paga lá uma quantia, $5 no caso do Rodrigo, $7 no meu caso, eu sou um pouco mais... Eu vou acabar equiparando isso aí, vou botar uma inflação no meu, vamos fazer pra ficar igual, vamos cartelizar isso. Cartelizar esse negócio. Mais $5, $7, obviamente todo mundo sabe a condição financeira que tem, mas quem puder e achar que o trabalho que nós fazemos é importante, esse é o caminho. E eu acho que a gente pode abrir até daí, né, Paulo? Duas coisas que se misturam, né? Primeiro, a notícia que só se fala nisso no Brasil agora, que mais uma vez ele, né, o mesmo que baniu a gente das redes sociais, que congelou nossas contas bancárias, que suspendeu nosso passaporte, ele também, sempre ele, Alexandre de Moraes, acabou de decidir a suspensão do Telegram por 72 horas no Brasil. E num evento que ele estava com a turma da CNJ, que é meio subalterna a ele, então não vai ter coragem sequer, se nem um par do Supremo indicado por Bolsonaro. E o Supremo decidiu que eles não respondem à CNJ. Exato. Se não tem coragem nem o
ministro indicado por Bolsonaro, né, de peitar um Alexandre Moraes truculento e tentando intimidá-lo ali no seu voto sobre a questão do Daniel Silveira. Imagina a turma do CNJ. Mas temos isso e temos a questão do Tucker Carlson, para trazer um pouco para os Estados Unidos, porque ele anunciou que fechou com o Twitter. Vai ter um programa, né, jornalístico no Twitter, de vídeo e tudo, junto com o Elon Musk. Ele negociou isso. Eu vim ouvindo para cá o Ben Shapiro falando isso hoje, né? E ele tem um non-compete com a Fox News. Não é nem um non-compete, ele ainda está sob contrato. Ele está recebendo sob contrato e vai ter provavelmente litigation. Ele está puxando um monte de coisa da cartola, talvez para conseguir se livrar dessa questão do non-compete, se ele continuar sob contrato. Uma coisa assim que é fato, né, Paulo, é que isso mostra a abertura de oportunidades, novas plataformas, novos caminhos para driblar esse mundo cada vez mais tóxico e controlado e censurado pela turma da esquerda progressista, que virou a mídia mainstream e até algumas plataformas das redes sociais. Mas é inegável que perde engajamento. Não, como a gente está falando ainda agora com o público geral, a gente não está só com os nossos apoiadores, eu quero dar um pouco de contexto para as pessoas. Para quem não sabe, para quem não acompanha aqui os Estados Unidos, e tem muita gente, a gente tem muita gente que não é tão ligada nos Estados Unidos, a gente está falando do Tucker Carlson, que era o âncora de televisão da rede Fox News, que era a rede mais assistida dos Estados Unidos, que tinha o programa Tucker Carlson Tonight, que era o programa mais assistido dos Estados Unidos. Não estou dizendo só de canais de televisão de notícia, de todos os canais. Mais de 4 milhões de visualizações diárias no cabo. Exato. E agora, depois que ele saiu, caiu para menos da metade. Mas ele foi, na semana passada, demitido da Fox News. Ninguém sabe por quê. Alguns acham que tem a ver com o processo que a empresa de urnas eletrônicas aqui, Dominion, abriu contra a Fox News. Outros acham que tem a ver com o conteúdo do 6 de janeiro. Já teve especulação que teve a ver com a crítica dele aos laboratórios que patrocinam a Fox. Big Pharma, já teve especulação de BlackRock, que comprou uma parte grande da Fox News, já era acionista e comprou um pedaço grande da Fox News. Uma série de especulações. Pois bem, o Tucker saiu da Fox e o mundo ficou em choque. Porque você imagina, né? Não é porque a audiência tá ruim. Poxa, tipo a gente no Jovem Pan. Isso que eu ia falar, quem demitiria as pessoas que dão mais audiência para a emissora? Opa, peraí, já ouvi isso em algum lugar. Mas quem demitiria por livre e espontânea vontade? Sem pressão de um sistema poderoso por trás. Exato. As pessoas que mais davam audiência aos programas da emissora, e o mundo ficou em choque. O Tucker Carlson, todo mundo ficou perguntando para onde o Tucker vai. E ontem, ou anteontem, eu acho que ontem... Não, e só para contextualizar também nosso público do tamanho das coisas aqui, porque a gente saiu da Jovem Pan e fica aqui, né, ralando, correndo atrás para criar a comunidade do Locals, cobrando $5 a $7. Oferta do Patrick, que a gente teve lá, no Valley Tenement, $100 milhões. Em 4 anos. Isso, 25 por ano. Daily Wire colocou com certeza a oferta pesada na mesa. Bom, o Daily Wire a gente tem o parâmetro do Mug Club, do Bill Crowder, do Steve Crowder, com também alguma coisa... 25 milhões por ano. Também. Isso, nessa faixa. Então ele fechou com o Twitter, vai ter um programa novo. Isso pode ser alguma coisa temporária, porque ele está ainda recebendo salário da Fox e não pode ir para uma emissora concorrente. Então tem a questão do non-compete, né? Ainda. Mas vamos ver. Agora, o meu ponto que eu ia trazer para a discussão é o seguinte. Só antes disso, o motivo, um dos motivos que pode ter levado ele a fechar com o Twitter, primeiro que o Elon Musk entrou na briga pela questão da liberdade de expressão, e o Elon Musk tem basicamente dinheiro ilimitado. Mas segundo, pode ser que o contrato dele tenha non-compete, mas o non-compete não envolva publicação em rede social. Exato. Que é o caminho que eu queria levar. Então, abrem-se oportunidades em novas redes sociais. O Locals é um exemplo claro disso, junto com o Rumble e tudo mais. Por outro lado, é inegável, a gente tem que ser realista aqui. Talvez o Tucker Carlson seja uma pessoa mais feliz, mais livre, que vai poder, com muito mais independência, detonar a mídia mainstream, inclusive a Fox, que merece críticas, né? E vai ganhar mais dinheiro. Tudo isso pode ser verdade. Mas você sabe que perde alcance. Quando ele saiu... Os vídeos dele estão tendo de 15 a 40 milhões de visualizações. Mas tem o fator comoção.
Meu ponto é se ele vai conseguir manter um nível de visualização de 4, 5 milhões por programa, como tem uma Fox News. Porque, cara, os números do Ben Shapiro, 2% dos americanos frequentam de forma assídua o Twitter. A gente sabe que tem uma turma também mais jovem no Twitter e mais velha na TV a cabo. Tem uma turma, Paulo, que, por hábito, chega em casa à noite do trabalho, liga a televisão e vai assistir Antes era o Bill O'Reilly, aí passou a ser o Tucker Carlson e talvez vá ver o substituto. Talvez, vai ter muita gente que vai continuar na inércia da TV. Claro. Então, assim, me parece inegável que perde um pouco de audiência, engajamento. Vai conquistar outra audiência, que é a turma mais atenta à política. Mas me parece que perde a turma mais da inércia, né? Eu sinto isso pelo meu canal, né? Eu no Twitter era uma máquina de engajamento. Hoje eu estou ostracizado. Eu tenho 30 mil pessoas me seguindo na comunidade do Locals, meus vídeos no YouTube ainda conseguem chegar a 40, 70 mil visualizações, mas, cara, era 200 mil, 300 mil, tinha Jovem Pan, as pessoas no rádio nos escutavam. Eu era parado na rua por taxista. Então, assim, ao longo do tempo, a tendência é esse troço ir fading out, né? A menos que as novas plataformas consigam substituir à altura a TV. Mas a gente sabe do poder de uma Globo no Brasil. Em que pese a pesquisa que eu comentava com você, desde a década de 70 eles têm uma pesquisa de credibilidade da televisão, né, da mídia americana, está no low histórico. Cada vez mais as pessoas não acreditam. A pergunta é, você acredita muito, alguma coisa ou nada na imprensa? E o nada cresce de forma exponencial. As pessoas perderam a referência de onde buscar notícia para valer. Isso muda muito o jogo político, inclusive. É a tese central do meu livro e do curso que eu do meu curso e do livro que eu estou tentando terminar com o Flávio Quintela, que é A Morte do Jornalismo, que é efetivamente, se você olhar os números da década de 70 para cá, hoje, eu não sei, eu não vi essas pesquisas especificamente, mas vi uma agora há pouco recente, mostrando que o nível dos republicanos que confiam pouco, ou que, perdão, confiam muito na imprensa, hoje é de 6%. É isso aí, São 6%. 6%, ou seja, para quase um em cada 20. Cada 20 pessoas confiam. E 19 olham e falam assim, isso aí não é sério. Eu diria que tem um fenômeno oposto, tá? Que é até nocivo para a sociedade. Hoje, e tem a ver com o fenômeno do terraplanismo. Vou fazer a conexão. As pessoas se tornaram tão descrentes do que vem da mídia mainstream e dos órgãos oficiais, que elas passaram a usar aquilo como uma prova da credibilidade do contrário. Exato, Então, o sujeito fala assim, se a Globo diz que o homem pousou na Lua, o homem não deve pousou ter na Lua. pousado, Se a Globo diz que a Terra é redonda, já não gosto desse nome, Globo, então a Terra deve ser plana. Não, existe esse fenômeno. Socorro, então a Terra é plana. Existe esse fenômeno. Eu acho que isso aconteceu muito com as vacinas. Sim, tá acontecendo. Eu acho que aconteceu com a Covid, quando as pessoas disseram, se tá dizendo que tem Covid, então o troço não existe. É um mundo mais caótico, porque perde as referências. Se os órgãos oficiais do Estado, se as entidades supranacionais, como a OMS, não são mais respeitadas, em quem vamos depositar, né, nossa confiança, porque ninguém tem tempo de submeter tudo à sua própria razão e escrutínio. Sim. O Sêneca tinha uma frase que é assim, se queres submeter tudo a ti mesmo, submeta-te primeiro à razão. Só que ninguém consegue submeter tudo a si mesmo, porque nós não vamos ter como checar, eu não tenho como mandar alguém de minha confiança, ou eu mesmo ir lá na fronteira do Texas ver o que está acontecendo. Então eu preciso que alguém me mostre de forma crível o que está acontecendo na fronteira. Que é a tese do Walter Lippmann do cidadão onicompetente, é impossível. É impossível. Então precisa de algum intermediário. Por outro lado, quem, Paulo? Porque quando a gente vê o que o New York Times fez em relação à demissão do Tucker Carlson, ele está sendo chamado, pasmem, surpresa de 0 pessoas, extrema direita. Sim. O Dave Rubin, dono da bagaça aqui, criador, né? Fundador. O criador, o Dave Rubin, virou e falou assim, marcando o repórter da New York Times, me diga uma causa extremista defendida pelo Tucker Carlson. Ele defende rigor na fronteira.
Uau, extrema-direita. Né, o Biden mandou 1.500 pessoas para a fronteira agora, teoricamente para ajudar na parte administrativa. Mas, né, então assim, quais são as bandeiras do Tucker Carlson que realmente soam como algo de extrema direita? Não conseguem apontar. Eles substituem a necessidade de argumentação pelo rótulo, como agora estão fazendo no Brasil. O Telegram virou nazista ao defender a liberdade de expressão. Quer dizer, é o samba do crioulo doido, né? Os nazistas eram a favor da censura. Você usando esse termo crioulo, não pode usar. Usa mais esse termo. Teve um conhecido seu que tomou um esporro no ar porque usou... Mas ele era meio frouxo, ele não conseguiu defender que é uma expressão, né, conhecida. Ele é invertebrado. E eunuco. Mas a verdade é a seguinte, né? É um negócio muito doido, você para pensar que eles chamam qualquer um de nazista, fascista, extrema-direita, negacionista, terraplanista, e como se isso encerrasse o debate, não precisa mais argumentar. Então, o New York Times rotulando o Tucker Carlson de extremista e encerrou o assunto. É um negócio muito doido. Então, como é que você confia no New York Times? Um jornal que depois vai lá e faz campanha para dizer que a morte do cara no metrô de Nova York tem causa racial. Porque o Marine era branco e o cara era negro. Pô, o cara era homeless, tinha sido preso mais de uma vez por agressão e drogas, esmurrou uma senhora e quebrou o nariz dela, saiu prometendo que ia tomar os remedinhos, 13 dias depois, tinha que ficar 15 meses tomando remedinho, 13 dias depois desapareceu, aí o Marine, ele tá importunando todo mundo, o Marine vai lá e imobiliza ele, junto com outro cara negro, aí... Ele vai lá depois, o Marine, e coloca o cara em posição de recuperação para respirar melhor, e o cara vem a óbito. Uma tragédia, triste, mas daí é transformar isso em coisa racial? Só o New York Times e a esquerda conseguem, e aí É uma história mal contada, até porque se você der um mata-leão em alguém, você vai ver que é impossível você conseguir dar um mata-leão durante 15 minutos. Primeiro que uma pessoa apaga com um mata-leão de 5 a 10 segundos, qualquer um apaga. Se não mata-leão aqui, você vai apagar 5 a 10 segundos. Segundo que você contrair o braço para dar um mata-leão durante 15 minutos é absolutamente impossível. Ninguém aguenta ficar forçando esse tempo todo. Ninguém aguenta. Então é uma história, obviamente, muito mal contada, como a história do... Como foi o nome do cara dos protestos? O George Floyd. O caso do choke ali, que o George Floyd morreu, quando mostraram, e óbvio foi uma tragédia, a conduta do policial foi desprezível e tudo mais, mas quando mostraram o contexto inteiro, via-se que ele estava em overdose de talvez fentanil, não me lembro o que ele tinha tomado, mas estava em overdose de anfetamina, e já estava reclamando de falta de ar mesmo quando estava dentro do carro. A maioria das pessoas não viu o vídeo na íntegra, completo. E tinha acesso, é que nem o 8 de janeiro. Não tinha imagens, só não queriam mostrar. Exato. o sistema e a mídia. Tinha. Não, a mídia propositalmente editou e tem a ver com o que... Esse cara, a história desse Neely do metrô, esse cara teve uma mãe... 44 passagens na prisão. Uma mãe que o namorado matou a mãe dele. O namorado, que já não era o pai dele, que já tinha abandonado ele, a mãe morava com o namorado que matou ela. Então, assim, você pode falar de desestrutura familiar, droga, movimento antimanicomial, impunidade, porque o cara vivia sendo solto. Você pode falar de todas as causas que são fatores que levaram àquela tragédia, menos a causa racial. E a esquerda transforma tudo em causa racial ou arma. Ou a arma matou, ou é problema do racismo estrutural no país. Cara, e como é que você confia numa mídia dessa? Não dá pra confiar. O outro lado da moeda que eu acho interessante é que meu pai tá aqui em casa passando uns dias e o WhatsApp dele é uma maravilha, cara, é um negócio impressionante. É disputa com a Globo News pra ver onde sai mais mentira. Cara, meu pai chega e fala assim pra mim, você viu? O general G. Dias entregou o Lula, tá aqui no depoimento, contou tudo, falou que o Lula e o Zé Dirceu estavam por trás do 8 de janeiro. Eu falo, pai, não, eu li o depoimento do G. Dias e não tem nada disso. Ele, não, mas eu recebi aqui pelo WhatsApp. Então, ele não tem os anticorpos. Minha mãe aprendeu a filtrar hoje em dia, mas ela mandava umas coisas. Eu acho que ele gosta. Eu acho que ele gosta. Sabe aquela coisa do tabloide?
O tabloide tem uma... É sensacionalista, Não, mas tem o tabloide sensacionalista inglês e tem o tabloide tipo Elvis e ET são flagrados no metrô de Nova York. Entendeu? Michael Jackson e Elvis estão em convenção, sabe? E tem uma turma pseudo-bolsonarista que surfou essa onda. Ficava o tempo todo com a história de 72 horas, que ouviu falar que ia fazer isso. Eu era revoltado com isso. E as pessoas me xingavam muito, porque eu tenho uma certa revolta contra isso, porque eu creio que essa é a justificativa... É o que alimenta o autoritarismo do Xande e companhia. Exato. Mas, por outro lado, se esses caras realmente quisessem combater as fake news, pessoas como você e eu deveriam ser os melhores amigos desses caras. Sim. Porque nós somos as pessoas que combatem as teorias QAnônicas loucas que são apresentadas nos WhatsApps das pessoas. E o que me leva à conexão que você me perguntou, como que as pessoas vão saber no que acreditar? A minha resposta é que elas vão saber em quem acreditar ou em que instituição acreditar, da mesma forma que elas escolhem um médico. Exato. Vai ter que ser algo individualizado. Não é mais do que um médico, na vida pessoal, na sua vida pessoal. Se você tem um amigo que é muito mentiroso, você não... Toda a turma tem um mentiroso. O Pedro e o lobo. O cara chegou a 6ª vez, o cara falou que tinha um lobo no quintal dele. A 7ª, meu amigo, se tiver paciência, merece ser engolido. Exato. Então, assim, as pessoas vão ter que desenvolver filtros. Assim, eu confio naquele fulano para determinados assuntos. Exato. Que tem isso também. Se eu começar a falar aqui de física quântica, desconfia. Porra, era quando o Olavo começava a falar de ciência, sei lá. Exato. Eu falo, não é essa a área do cara. Exato. Então você vai ter que selecionar os papas de determinados temas. Não é o Alexandre de Moraes. Não é o Alexandre que vai determinar. Não é. Esse assunto da PL da censura e a postura do Telegram, logo depois da Meta, do YouTube também, do Google. Cara, isso é tão escandaloso, é tão evidente que não tem nada a ver com combater fake news, tem a ver com censurar e perseguir um espectro do debate político, que, meu Deus do céu, será que eu me pergunto se tem alguém ainda com dúvida disso? Eu acho que não. Isso eu acho que não. Né, tá escancarado demais o jogo deles. E curiosíssimo, né, Paulo, que era urgente, aprovaram a urgência e suspenderam. Então deixou de ser urgente para salvar as crianças. Não, pode aguentar mais um período aí para ver se solta aí 10 bilhões de orçamento secreto, que é, abre aspas, o maior escândalo de corrupção do Brasil, fecha aspas, Lula disse, né, e hoje mandou soltar 10 bilhões, para ver se reverte os votos. Mas em paralelo, tentaram ali fatiar para votar o interesse da Globo, que são milhões de motivos que ela tem interesse nesse PL, né? Que é para poder remunerar o trabalho jornalístico, que as redes sociais não pagam. Qual é o peso que você dá a esse troço hoje? Você acha que a bancada da Globo é maior do que a bancada do PT? Vamos voltar àquela discussão eterna da briga dentro do sistema. Porque o Brasil, outro dia me ligou um amigo meu, que foi braço direito de um desses barões da mídia no Brasil, que eu vou evitar dizer qual, mas digamos que é muito poderoso, e que fez o L. E ele dizia, Rodrigo, a gente sabe que o Brasil tem dono. Sei lá, 100 pessoas, chuta aí. Juntar alguns industriais grandes. 500, mas... barão da mídia, alguns empresários grandes, empreiteiro, essa turma que o centrão fisiológico é despachante dessa turma. Esses caras não queriam o Lula, a gente sabe que eles tentaram produzir a terceira via. Aí eles tiveram que engolir um remédio amargo, que era o Lula, junto com o Dirceu, Gleisi, Janones e companhia, e essa turma tá incomodando, porque a gente vai falar um pouco de economia, Banco Central, os caras pisaram no acelerador, né? O Ciro Gomes, profeta. Ele falou, vai ser uma tragédia e ainda cantou a pedra. Vai acontecer isso, isso e isso. Só errou o banqueiro na economia. Colocou o poste, que era o Haddad. Mas as coisas estão degringolando muito rápido. E esse sistema está desconfortável. Está desconfortável. Então você começa a ver o Estadão subindo o tom no editorial. Você começa a ver, né, a Globo. A Globo ainda tem lá uns assessores petistas que merecem prêmios. Assim, Miriam Leitão, para que precisa de SECOM, né? Mas enfim. Sempre foi tucana. É engraçado que a Miriam Leitão ela foi dando uma guinada à esquerda cada vez mais. Voltando a casa, né? Voltando a ser a Amélia do PCdoB. Sim. O meu ponto é o seguinte, Paulo. Começa esse racha a ficar mais evidente. O sistema está desconfortável. Essa é a nossa esperança. Em quanto tempo acontece esse racha para valer? Porque o Alexandre de Moraes, que é um cara do sistema tucano, do Temer, do Alckmin, não é do Lula, ele ainda está muito alinhado ao Lula, me parece.
eu acho que existe ainda muita convergência de pauta, especificamente nesse assunto do PL das fake news. Existe uma tendência global. Isso é importante que as pessoas entendam. Às vezes a gente fica olhando o Brasil, dentro do Brasil, mas é importante entender que existe um sentimento global de reversão de um pilar que é a liberdade quase absoluta de expressão. Então, depois que os americanos enfiaram esse troço logo na primeira emenda, né, que foi uma coisa bastante inovadora, e o Ocidente, nunca no mesmo grau que os Estados Unidos, incorporou a liberdade de expressão como um princípio estabelecido, né? A Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas tem lá liberdade de imprensa, liberdade de expressão como direitos fundamentais do ser humano. Isso havia um consenso já. Era uma discussão que o mundo ocidental... Os liberais tinham vencido, os liberais clássicos. Tinham vencido. Porque isso vem desde John Milton, a briga por isso não era trivial. Sim. Muita gente falava assim, mas você não pode deixar falar o que for, porque vão seduzir os pobrezinhos, não sei o quê. E muita gente liberal clássica, ou gente como o próprio John Milton, defendeu o seguinte, o John Stuart Mill, você tem que confiar no indivíduo. Ele tem que ser o filtro, senão você vai ter um Estado totalitário. Que era o que a gente estava falando da questão da credibilidade, de como que as pessoas vão filtrar quem vai ter credibilidade ou não. A gente vai confiar no indivíduo. Eu prefiro que cada um tenha o problema de cuidar e ter a sua própria responsabilidade do que uma figura... Mesmo sabendo que muitos vão ser enganados pela Globo e outros pelo WhatsApp do seu pai. Exato. Mas é cada um com seus problemas, né? Cada cachorro que cuide das suas partes. Então, eu estou dizendo isso porque existia esse conceito e esse consenso. Nessa semana, saiu no Brasil Sem Medo, foi a Carmen Lúcia dizendo que a liberdade... É um sentimento. É um sentimento. Eu falei assim, o John Locke... Sinto que estou ferrado. O John Locke vem e vai te dar com pau. Porque, assim, a liberdade como direito natural, desde o segundo tratado lá do John Locke, assim, se espalhou pelo mundo como uma noção de um dos pilares do direito natural. E, no entanto, vem a moça do Supremo Tribunal Federal e dá voz a um sentimento que não é o sentimento dela. Quando a gente vai para a Europa e enxerga a União Europeia passando leis para censurar as plataformas, a Irlanda, que é a sede... Discurso de ódio, a Irlanda, que é a sede de boa parte das empresas de tecnologia, Google, Microsoft, Meta, tudo fica na Irlanda por causa de impostos, né? E a Irlanda passando leis draconianas, muito parecidas com o PL da censura aqui. Os próprios democratas, lá no Brasil, os próprios democratas aqui nos Estados Unidos tentaram, em janeiro, no finalzinho ali da legislatura deles, enquanto eles ainda dominavam o Congresso, eles tentaram passar esqueci o nome agora da lei, mas uma lei também censurando as plataformas e proibindo discursos de ódio. Você tem todos os checadores de fato que são dominados por bilionários doadores, você tem todos os veículos de imprensa, você tem tirando o Twitter, Locals, Rumble, etc., mas todas as Big Tech com seus departamentos e as suas políticas de censura. Há um sentimento global hoje de um valor que até, eu diria 5 anos, era consenso no Ocidente de que a liberdade de expressão era um pilar. Esse sentimento hoje, ele já não existe. Eu já acho que ele não é mais consensual. E é impossível dissociar isso do avanço da agenda woke. Claro. Da questão da ofensa. Claro. Né? Todo mundo se sente ofendido e tem a questão, obviamente, do advento das redes sociais que chacoalhou esse status quo das democracias liberais ocidentais que passaram a ser dominadas por uma casta. Ficaram engessadas. Eu tive que pesquisar para fazer a próxima aula do Fim da América, eu tive que pesquisar qual foi a primeira vez que um democrata defende, e os democratas foram os primeiros, defendem a censura das redes sociais. E eu vou te dizer, a primeira declaração, salvo engano aqui, notas do curso, é de 2018. Que foi quando começou a narrativa de que era por causa de uma reportagem do New York Times, foi quando começou a narrativa de que o Trump tinha ganhado as eleições por causa da Cambridge Analytica e por causa da manipulação das redes sociais. Até 2016,
as redes sociais eram território dos democratas. Sim, o Obama enalteceram a habilidade do Obama de falar com os jovens nas redes sociais para ser vitorioso. Eu tenho uma frase do Obama no curso onde eu falo o Obama dizendo: as redes sociais são as novas praças públicas e, portanto, precisam de liberdade. Mas se eu puder trazer um contexto aqui histórico, Paulo, nada disso é novo. Nós estamos discutindo plataformas que aproximaram o indivíduo dos representantes, dos poderosos, e chacoalharam sistemas. O telégrafo fez isso, a rádio fez isso, a televisão fez isso. A rádio facilitou que o Winston Churchill mandasse mensagens de patriotas para mobilizar os britânicos e os ocidentais em geral. Mas também facilitou o trabalho de Mussolini, de angariar poder na Itália, para o fascismo. As televisões, mesma coisa. As televisões no Brasil, lá com o Chateaubriand e os Cambal, a televisão ajudou alguns populistas e a televisão ajudou a trazer mais informação e transparência e check and balance contra poderosos. A própria Globo comandava a política brasileira com 90% das comunicações do país. Então, meu ponto é que o instrumento é poderoso. As redes sociais, as praças públicas da era moderna, onde qualquer indivíduo pode se tornar um jornalista responsável pelo maior furo de reportagem. Ao mesmo tempo, elas aproximam idiotas, espalham fake news, deixam discurso de ódio, os fakes e os verdadeiros, porque existe discurso de ódio verdadeiro e existe tudo é ofensa na agenda woke. Então é uma mistura muito grande. E no cerne desse discurso, ou desse debate, está o grau de confiança que você quer depositar à liberdade e ao indivíduo. A esquerda quer um modelo muito parecido com a China, só que o PCC é essa casta de ungidos, de jornalistas, checadores, e o clubinho, a patotinha deles. Eles querem uma democracia de gabinete, administrada, porque, no fundo, a premissa deles é que eles não confiam nos réis mortais. O William Bonner trata com desprezo a audiência dele. É um Homer Simpson. Então eles olham para o povo e falam: isso aí não pode ficar solto. Você não vai acreditar no Trump. E eu acho que tem muitos deles que acreditam piamente na ameaça do Trump. O Caio Blinder, coitado, hoje postando: o Trump foi condenado, vamos falar do Trump. Quem, Caio Blinder? Caio Blinder é aquele que apanhava você vai lembrar por aí. Ele era o sparring do Paulo Francis naquele programa. Ainda? Ele tá vivo, mas tão ostracizado quanto a gente. Só que sem punição legal. Só que pela audiência. É punição natural. Uma punição natural, né? E ele, coitado, ele acertou uma vez. Ele veio em cima do Randolfo Rodrigues por banalizar a questão do nazismo e do Holocausto, por falar que o Telegram é nazista. Acertou uma, até relógio quebrado acerta 2 por dia. Né? Mas o Caio Blinder falou assim: o Trump foi condenado a pagar $5 milhões por abuso sexual. Vamos falar desse caso já, que no Brasil ninguém vai trazer essa informação direito. O Trump, né? pro final do... Mas o ponto é o seguinte: cara, aí ele fala assim: como é que mulher pode votar nesse cara? Ele tá deixando a visão estética de mundo falar mais alto, ele tá acreditando na mulher, e não no devido processo legal e tudo mais, não nos fatos. E ele está colocando o nojinho de um cara que ninguém estava votando para ser referência moral, pastor, ou cunhado, ou genro, e sim presidente e estadista. Ele está colocando isso acima das trapalhadas todas que o Joe Biden causa no país e que levam o país ao abismo. Corrupção, né? Corrupção, fraqueza geopolítica, saída trabalhada do Afeganistão, mentira, tudo, né? Então, de novo, é uma turma que essa visão arrogante que eles têm. Pensa numa Verinha, né, a Vera Magalhães, a Miri Leitão, essa patotinha toda, Reinaldo Azevedo, eles não conseguem suportar que o povo possa analisar e tirar as próprias conclusões. Eles precisam vir com alguma coisa mastigada para empurrar a história em determinada direção, que é uma frase, não por acaso, do próprio Barroso, que é o ídolo dessa turma. O cara que fala de iluminismo. Ele é o mais versátil. Ele é o mais articulado. Mas esse aqui me leva ao ponto que foi a pergunta que você fez. Eu acho que neste momento as agendas ainda são muito convergentes. Então, a agenda da arma, por exemplo, é uma agenda muito convergente. Tanto os donos do Brasil, essa turma mais desarmar o povo, precisam afastar Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro tem que ficar inelegível ou preso para poder entrar em operação Plano B, né? Ou melhor dizendo, a parte 2 do plano, que é eliminar o Lula e o sistema voltar a controlar sozinho, sem os cracudos, né, sem
a turma do Dirceu, né, o Alckmin limpinho, aí volta a colocar um banqueiro na economia e começa a fazer concessões. O Brasil que a gente conhece, né, os esquemas azeitados. Eu acho que essa pauta especificamente do PL das fake news é uma pauta de muita convergência. Eu só acho que é uma pauta... Eles fizeram um projeto extremamente audacioso. O relatório do Orlando Silva, primeiro que eles botaram um comunista. Para tocar o relatório de uma lei de comunicação. Bom, o que será? Dizem que o Orlando Silva é um cara muito gente boa, eu tive com ele uma vez, ele realmente foi muito gentil. Ele me convidou para participar de um evento virtual na Câmara, ele sempre foi muito cordial comigo, mas quando eu estou diante de um comunista, eu levo a mão ao bolso, é um ato voluntário e faço assim para me proteger. Tem jeito. Um comunista, né? Qual é o padrão dele de liberdade de expressão? Não existe. O modelo dele é o modelo chinês, porque a lei tem um componente de China, né? A tal da unidade, da entidade autônoma. É o Ministério da Verdade. É o Ministério da Verdade. A China tem uma entidade autônoma de controle da internet, também nomeada pelo Partido Comunista. Então, eu acho que eles foram muito ousados no PL que eles apresentaram. Posto isso, eu conversei com vários deputados e quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas achavam que era maluquice minha. Mas eu conversei com vários deputados, vários que eu tô dizendo assim, mais de 20. E eu comecei a ouvir, logo quando eles começaram a botar o PL, votaram o regime de urgência, de que o Lira estava dizendo que precisavam votar, senão o STF ia canetar alguma coisa. Então, que a Câmara... Por que o Lira botou esse projeto para votar em regime de urgência? Todo mundo ficou perguntando, disse, pô, mas por quê? Por quê? E o que eu sempre ouvi foi, o Lira botou porque ele falou, se a gente não decidir sobre esse assunto, o STF vai canetar e eles vão legislar. O que me levou ao ponto de, bom, então o Supremo Tribunal Federal está fazendo uma oferta que o Congresso não pode recusar, que é digna de mafioso. Sim. Né? Mais do que isso, a nossa Câmara dos Deputados está acovardada com medo de um dos poderes que está usurpando a atribuição dos outros poderes. Virou carimbador. Virou carimbador. E eu sempre falo, tem um vídeo longo no meu canal ontem, para escutem o ChatGPT sobre quem é o responsável por garantir os poderes constitucionais. Se os poderes constitucionais estão acuados, tem um garantidor na Constituição brasileira dos poderes constitucionais. Perguntem, vejam um vídeo que está ontem no meu canal, ao ChatGPT, quem é esse garantidor na Constituição brasileira. Mas essa convergência de interesses do PT com o Supremo Tribunal Federal, com uma certa elite, é hoje para garantir a censura e acabar com a liberdade de expressão. E então, expurgar a direita do debate. Exato. Né? Eles precisam voltar ao teatro das tesouras. Né? Eles precisam voltar ao ambiente que eles estão acostumados e que eles controlam, que é a hegemonia esquerdista, né? Tucanos e petistas fingindo que se odeiam, a direita permitida assumiria o nosso papel, então o eunuco invertebrado, o MBL, sim. Né? O Felipe Moura Brasil, eles já estão até agora voltando a criticar o Supremo. O Supremo pode fazer o que fez com a gente, para eles está tudo bem. Agora eles estão começando a falar assim, não, olha só, não pode querer legislar, não pode, né? Então é o teatrinho da direita permitida, onde está tudo controlado. É um ambiente onde eles sabem que não vai vir surpresa, não vai vir um Bolsonaro da vida, sim. Ou uns maluquinhos corajosos, independentes, para apontar o dedo para essa podridão toda numa Jovem Pan, né? Então eles conseguem se manter ali num ambiente mais administrável, digamos assim. Eu acho que é esse o jogo, né? Precisam da censura para isso, como todo regime autoritário e totalitário, precisam expurgar Bolsonaro e garantir que não volta, para poder seguir adiante, talvez, para as brigas internas. Acho que é isso que falta na etapa. Só que aí tem um fator, Paulo, e a gente vai ter que fechar já para abrir a conversa exclusiva para os apoiadores, mas já deixo aqui a provocação. Tem um fator aí que pode atropelar isso tudo, que é a tragédia econômica, a profecia do Ciro Gomes. A coisa está indo rápido demais. Aí eles botam um Galípolo no Banco Central, um estranho no ninho, um cara que acha que não existe estagflação como fenômeno, né? Eu queria te ouvir sobre o perfil do Galípolo. Eu conheço pouco, mas eu vi esse vídeo onde o cara nega a teoria sólida de 200 anos da economia e a prática recente, de década de 70.
De política monetária. Então o cara acha que inflação... E ele foi... O cara que não acredita em estagflação foi indicado para ser... Não é qualquer diretor, ele não é diretor de assuntos... Ele é diretor de política monetária. Política monetária. Então, é um cara que não entende que inflação é sempre um fenômeno monetário, que era o que o Milton Friedman já dizia na década de 80. Então ele acha que a inflação, o que é? Tem muita gente com essa imagem deturpada da economia. Eles acham que a inflação é o sintoma de uma economia aquecida. E inflação não é isso. Vamos dar um exemplo aqui. Porque são choques pontuais. Choque de oferta pontual é o seguinte, vamos supor, teve uma queda de safra, uma quebra de safra de banana. Aí a demanda por banana não mudou, aumentou o preço de banana, porque tem mais escassez agora, aumentou o preço de banana. Mas eu consumo banana e estou pagando mais pela banana, tudo mais constante, eu vou sacrificar a compra de alguma outra coisa. Então, há uma mudança de preços relativos quando tem choque de oferta. Sim. Quando tem aumento de preço generalizado, tem algum fator por trás permitindo isso. É o fator monetário. É aumento de crédito / moeda circulando na economia sem ter aumento de produtividade, sem ter aumento na oferta. É o entendimento de que o aumento de preços, a carestia, ela é uma consequência, é um sintoma de um problema monetário. Exato, é um termômetro. É um termômetro. E aí o cara olha e fala assim, quebra o termômetro. E acha que o termômetro só existe quando está aquecida a economia. De novo, vivemos num passado recente, estagflação, recessão econômica ou estagnação com inflação de 2 dígitos. E o cara não sabe disso. Bom, basta ele olhar para os Estados Unidos agora. Os Estados Unidos estão em recessão, ou estavam em recessão técnica até o trimestre passado, e com a maior inflação dos últimos 40 anos. Então, o sujeito não acreditar em algo que está acontecendo neste momento, na maior economia do mundo, triste. Eu não sei nem... E o pior é o seguinte, né, Paulo? Esse cara está sendo tratado pela militância, né, global e companhia, como um quadro técnico. Assim como o Haddad está sendo tratado pelo Estadão e companhia, né? O Estadão acerta de vez em quando nos editoriais contra o Supremo agora, o Lula. Tem que elogiar, o Estadão tem feito bons editoriais. Bons editoriais. Os alquimistas do Estadão parecem estar trabalhando bem. Exato. Só que o Estadão trata o Fernando Haddad como um fiador da responsabilidade fiscal. Aí saiu a pesquisa da Quest, 86% dos entrevistados de mercado dizendo que o governo está na direção negativa e 2% dizendo que está na direção positiva, que eu quero achar esses dois, né? Não coloquem os seus recursos, suas economias parcas, sob a administração desses imbecis. Não, eu queria que as pessoas até comentassem no chat, porque como nós não estamos no Brasil, não podemos mais ir ao Brasil, é bom ouvir as pessoas, porque eu gosto muito mais do que olhar os números agregados, eu acho que você também, mas mais interessante do que os números agregados são as experiências das pessoas na ponta. Claro que tem o risco de ser meio anedótico, mas eu converso com... Não, é o pulso, é o pulso da economia. É o pulso. Eu converso com todo mundo, todos os empresários que são amigos, desde os maiores empresários até os pequenos empresários. Então, ontem estava conversando com o dono de uma marmoraria pequena, e ele falando, Paulo, aqui tá horroroso. Todo mundo morrendo de medo, ninguém investe nada, ninguém acredita no futuro para daqui a 6 meses. É isso mesmo. Então há um sentimento generalizado, o dono da padaria reclamando da padaria, o dono da construtora reclamando da construtora. Então, o Armínio, o Fraga e o Meirelles com medo. Com medo. Então, meu ponto é o seguinte, será que a desgraça econômica profetizada pelo Ciro Gomes, em terra de cego quem tem um olho é rei, e na terra Brasilis, até Ciro Gomes é profeta, né? Se isso se deteriorar rápido demais, e parece que está sendo o caso, ou pelo menos tudo está sendo plantado para essa colheita, como é que fica o sistema tucanão vendo a galinha dos ovos de ouro e pro abatedor? É porque eu acho que isso ainda demora um pouco. O Lula pegou uma herança bendita muito, muito favorável. A relação dívida-PIB estava bem mais ajustada do que o que o Bolsonaro recebeu. Acho que a gente está com 70 e poucos % de relação dívida-PIB, que é baixo para o padrão atual mundial. É claro que se você falasse isso 20 anos atrás seria uma insanidade. Mas o mundo inteiro está muito mais endividado. Os Estados Unidos 120% do PIB devendo. Você tem fenômenos como o Japão que 300% do PIB de dívida, a própria Europa passando dos 100%, quase todos os países. Então, o Brasil numa situação razoavelmente melhor.
São Paulo despontando, porque o Tarcísio faz o trabalho de casa, vai atrair investidor para São Paulo, tudo, mas São Paulo é o maior. Um terço da economia brasileira. Um quarto a um terço do PIB do Brasil. Então carrega nas costas. E da produção industrial bem mais até. Você tem o outro lado, que é o agro, que o Brasil é muito bom em agro, e os investimentos de agro são feitos, e comida vai ser sempre necessária para o mundo, com ainda choques de grandes produtores como a Ucrânia, passando por problemas sérios. Então, você tem fôlego para aturar desaforo, esse que é o ponto. Fôlego para aturar desaforo, esse é o meu medo. E eu acho que o PT está indo com sede ao pote, mas além disso, uma coisa que eu não gosto, eu sou contra a autonomia do Banco Central, a independência do Banco Central, sou contra, sempre fui. Eu sei que agora nesse momento parece positivo, mas transferir o poder dos representantes do povo para os burocratas tecnocratas, eu nunca acho uma boa ideia, e é uma posição meio controversa, né? Mas nesse momento está sendo favorável, porque ele não consegue cagar a política monetária ainda. Ainda tem um fôlego. Que esse é meu ponto. Será que o Roberto Campos Neto não devia jogar a toalha e deixar a coisa degringolar mais rápido? Eu não sei. Talvez ele esteja falando o seguinte: eu vou ficar aqui até o final e vou tentar segurar, porque a minha ação... a missão dele. A minha ação tem consequência na vida das pessoas. Então... eu acho que tem ainda gordura para queimar, para segurar a economia, para a economia não se degringolar. Mas se for isso aí, Paulo, primeiro que nós estamos ferrados. Pensa no choque de 2015 da Dilma. O que levou ao choque de 2015 da Dilma? O primeiro ponto foi uma deterioração da situação fiscal que veio se acumulando desde 2011. Então a deterioração da situação fiscal, ela não é. Nesse ano o governo vem com arcabouço fiscal, aí faz um déficit de 200 bi, 300 bi. No ano que vem de quanto? Aí aumenta a relação dívida-PIB. No ano que vem é de quanto leva uns anos aí. E esse é o ponto, né? Outra coisa, o combate inflacionário que foi feito exemplarmente pelo Brasil, não tanto do ponto de vista de política fiscal, mas certamente do ponto de vista de política monetária, no Banco Central, foi exemplo para o mundo inteiro, fizeram o que os Estados Unidos deveriam ter feito em termos de combate à inflação. A gente sabe que a inflação é uma cauda longa, então você começa a aumentar os juros agora, você tem os efeitos daqui a 6 meses, muitas vezes, quando você começa um ciclo de aumento de juros. E o Brasil fez o dever de casa no governo Bolsonaro com o Campos Neto. E quando o Campos Neto sair e entrar alguém para cagar a política monetária, porque a política fiscal já vai estar cagada, quando entrar alguém para fazer isso... Leva tempo da inércia também. Isso é um bom ponto pelo seguinte, né? O que nós estamos falando é que nós estamos ferrados nesse cenário, porque não é uma boa notícia. Ao levar mais tempo para degringolar, o sistema tolera por mais tempo também o Lula e o Dirceu, que enquanto isso não estão de braços cruzados, viajando o mundo, apesar de parecer. O Lula, sim, mas o Dirceu, não. A turma do PT está trabalhando para não repetir os erros do passado. Quais foram os erros, na visão deles? Não ter cooptado o poder geral, os militares, a imprensa, não ter censurado, E eles estão vindo com sede ao pote. Eles estão conseguindo outra coisa importante, que uma das grandes vitórias que nós tivemos no Brasil nos últimos anos e que levou ao quase que desaparecimento do PT por todo o Brasil, o PT eleitoralmente se tornou quase que desprezível no Brasil. Uma das razões desse fenômeno foi o estrangulamento financeiro. Com a Lava Jato, com todas as críticas que eu sempre fiz à Lava Jato, mas o fato é que a Lava Jato estrangulou financeiramente o PT. Imposto sindical. E o outro lado do imposto sindical. Então, e a outra, o corte do Bolsonaro para as ONGs. Entendeu? Então você criou um sistema onde o PT ficou sem munição para a batalha. Sem mortadela. Quando eu falo para as pessoas que é importante que elas façam doação, se inscrevam, participem do seu Lucas, do meu Lucas, contribuem com um instituto, contribuem com alguma causa que elas acreditam. E isso o americano já tem dentro de si. É porque simplesmente não tem ninguém do nosso lado desviando dinheiro para custear operações como essa. Então, cabe a quem?
Da mesma forma que nós dizemos que cada indivíduo... Nós dependemos sempre do voluntariado individual. Enquanto que a esquerda tem esses drenos dos recursos públicos. E eles já estão fazendo isso. Já estão aparelhando os fundos estatais, os fundos de pensão. E com isso, os caras vão angariar uma munição... É grana para comprar muita infinita. Infinita. Então é uma guerra que começa a se tornar desigual, de forma que eles ganham munição, inclusive, para quando esses Alckmins quiserem, os Alexandre de Moraes quiserem lá com a turma desde os donos do poder, quando eles quiserem se voltar contra o PT, talvez já esteja tarde demais. Esse que é meu ponto. As prostitutas da imprensa, porque tem tag, tem preço, e o PT pode pagar caro também. Tem os dois lados, tem... As prostitutas da imprensa têm preço e o PT compra, e segundo, tem amor também. Porque na pessoa física, as redações de jornais são petistas. Eles não são tucanos, eles são petistas. E tem um outro fator aí que não dá para deixar de fora também, mas a gente vai levar o debate então para os apoiadores, acho que agora, mas tem um outro fator aí que é o seguinte, né, cara? O Brasil está se tornando meio que um narco-estado. Sim. Então, assim, tem... É outra fonte de recurso para eles. As conversas cabulosas não são dos Faria Limers e dos empresários e barões da mídia. As conversas cabulosas com a política no Brasil se dão com o partido de extrema esquerda. Então, a Colômbia foi assim, o México foi assim. Essa história do PCC é algo para ser colocado na equação. PCC no Brasil e China... Os dois PCCs, né? Os dois PCCs. Essa é uma boa tese, né? Sim. Os dois PCCs, o risco dos dois PCCs. No Brasil, o PCC fazendo dirty job, de intimidação mesmo, aí o buraco é muito mais embaixo do que grana. O PCC brasileiro é o primeiro comando da capital e o PCC chinês é o Partido Comunista Chinês. E aí, Paulo, não tem Faria Lime aqui que enfrente isso não. É o que eu acho. É o que eu acho. E acho que, em termos de escrúpulos, se a briga é por quem tem mais escrúpulo, quem joga mais sujo, eu acho que a turma do PCC, dos PCCs, é muito menos escrupulosa. Basta você ver aqui nos Estados Unidos, o PCC chinês entope o país com droga. A boa parte das drogas aqui dos Estados Unidos, a crise de opioides dos Estados Unidos, são arma de guerra irregular enviada pela China pela fronteira do México. Mas não vai faltar revisionista e multiculturalista dizendo que é um troco merecido pelo que os ingleses venderam de ópio para a China. Exato. A situação é tensa, né? Porque quando a gente tem que torcer para um desses dois lados e mesmo assim o prognóstico não é dos mais tranquilos e o lado já é péssimo, que a gente torce, entre aspas, é uma situação muito periclitante, quer dizer, nenhuma perspectiva da gente ter nossas redes de volta, nossa conta bancária liberada, e quando eu falo a gente, não é por preocupação só narcisista, né? Não é nem narcisista no caso, é de sobrevivência, mas é assim... Egoísta. Egoísta. Se pegam a gente para esse tipo de tentativa de destruição, eles vão fazer com qualquer um. Esse é meu ponto, né? Porque, de novo, nós não somos o que eles nos rotulam. Nós não apoiamos golpe, vandalismo, nada disso. E os caras pegaram 2 comentaristas com milhões de seguidores da Jovem Pan, que era, à época, o canal de TV paga mais visto do país, e eles ostracizaram. Então, assim, os caras não estão brincando em serviço. E nós estamos nessa situação há 4 meses e pouco. E eu acho que vai piorar antes de melhorar. Eu não tenho perspectiva de devolução das minhas redes sociais. Eu ainda não entrei no processo, porque eu nunca fui notificado, mas eu sempre falo, é uma perda de tempo. Porque... eu entrei e perda de tempo. Porque é um teatro. É um teatro. Eles fingem que existe um tribunal, eu finjo É um show trial soviético. Exato. Ou jacobinos em praça pública. E as pessoas não sabem, mas todos os regimes autoritários, eles também têm processos, também têm tribunais. Tem o verniz da legitimidade. E todos eles se chamam República Democrática. Claro, absolutamente. Igual o PL de combate à fake news. Exato, sempre. Então eu acho que ainda vai piorar. Eu quero falar de Bolsonaro aqui, mas vou deixar fechado para os nossos apoiadores. Mas eu acho que com a prisão do Bolsonaro, que para mim é inexorável, o sistema ainda vai
se tornar mais duro, recrudescer, mais. Acho que piora antes de melhorar. Acho que um PL das fake news, seja por determinação do Supremo Tribunal Federal, seja por... vai acabar avançando. Acho que num último estágio, a gente acabou não falando sobre isso, mas Meta, Google e etc., que agora estão se posicionando contra o projeto, porque vai doer no bolso. Essa briga das Big Techs com esse sistema é algo interessante. Interessante, porque o Telegram já falou que enough, né? O Telegram já, até agora, parece que não aguenta mais e está sofrendo as consequências. Eu acho que o Telegram vai acabar saindo do Brasil completamente. Então nós vamos ficar sem Telegram no Brasil. O WhatsApp é uma putinha do... Eu sempre falava isso, o WhatsApp, a Meta é a putinha do Supremo Tribunal Federal e do PT. E quando eu falava isso, as pessoas falavam, nossa, que exagero. Eu falo, não é exagero. Eu tava vendo aqui, o nome do cara é Dario Durigan. É o cara que acabou de ser nomeado para o lugar do Galípolo como número 2 da Fazenda, né, do braço direito do Haddad, no governo do PT. De onde é esse cara? Esse cara era o responsável por políticas públicas na Meta. Dona do WhatsApp, dona do Instagram, dona do Facebook. Eu falo assim, peraí, para tudo. O cara que cuidava de políticas públicas, o cara que bania a gente do Instagram, o cara que entregava ao Supremo Tribunal Federal as conversas privadas, que monitorava as conversas privadas de WhatsApp, o cara que era o responsável pelas políticas públicas, Instagram, Facebook, esse cara agora está trabalhando no governo do PT? E esses caras querem falar de combate às fake news? Isso é uma sacanagem sem tamanho. Isso é pra... Não importa se você é de esquerda ou de direita. Não importa. Se tem um cara que estava censurando conteúdo, que ele dizia que era desinformação, que ele não gostava, e esse cara vai trabalhar no governo do PT, você tem que botar a mão na cabeça e ver que tem alguma coisa errada com isso. E aí tem duas origens para esse problema das Big Techs. Uma é a cabeça do próprio Zuckerberg e companhia, né? Outra... e sofrendo pressão de tudo que é lado da mídia mainstream, do Partido Democrata. Estou falando aqui no caso americano, mas no Brasil é só usar os análogos. E a outra coisa é o aparelhamento do staff. Porque o staff muitas vezes vem com essa visão, esse cara deixa claro isso, o destino dele agora deixa claro qual é a visão que ele aplicava. Como que ele foi para a Fazenda, ele é advogado. Então mais um da Fazenda do Brasil que não sabe porcaria nenhuma de economia. E ele é o número 2 da Fazenda. Então, nós temos já a ministra do Planejamento, que não entende economia, o ministro da Fazenda, que não entende economia, e agora o braço direito do ministro da Fazenda, que também não entende economia. O profeta Ciro Gomes cantou a pedra. É um nível de... É o 8º nível, as pessoas que se cercam do PT, né? É o 8º nível. Então, é isso aí. A equipe é tétrica. Mas o meu ponto nessa história é que eu acho que o Telegram vai sair do Brasil, eu acho que nós vamos ter uma censura cada vez maior para conteúdo no Brasil, eu acho que você que é criador de conteúdo, nosso colega, nosso amigo, e eu falo isso para eles pessoalmente, estará absolutamente impedido, já está, né? A gente vê vários nomes que desapareceram, não vou ficar citando o nome aqui, mas pessoas que desapareceram, outros nomes que não conseguem falar porque estão com medo, se sentem com razão, intimidados que estão no Brasil, e você tem as pessoas que estão aqui, eu, você, Ana Paula, Alan e tantos outros que estão vindo para cá, e outros que estão cogitando vir para cá, mas que vão ficar impedidos de serem acessados. Então o que as pessoas podem fazer para se preparar para isso? Eu falo isso. VPN... Tem que ter VPN. Se você não tem VPN, você tá na intranet do Xandão. Isso aí. É igual quando você tá na... as pessoas não acreditam nisso, mas já fui à China algumas vezes. Quando você vai para a China, a primeira coisa que você faz é ativar sua VPN para quando você chegar lá. Porque senão o WhatsApp não funciona, o Facebook não funciona, o Google não funciona, o Gmail não funciona. E aí o que tem?
tem as alternativas autorizadas pelo Partido Comunista Chinês. É o WeChat, é o Alibaba, Ali Search para fazer pesquisa. Você tem lá as alternativas endossadas. E não vai fazer pesquisa de crueldade do PCC na Praça Celestial. Não aparece. Não aparece, mas aparece um funcionário. Isso que eu ia falar. Se pesquisar, tudo aparece. O taxista parou ali, o Uber parou ali, falou, Paulo Figueiredo, vem aqui, por favor. O seu vizinho te cagueta. Porque é uma sociedade que já começa a vigilância é feita pelos pares. Então, esse é o futuro do Brasil. Saibam, vai piorar antes de melhorar. Eu concordo. Eu acho que uma hora a maré vira. Tá? Eu tiro meu chapéu pelo trabalho heróico de alguns parlamentares, o Marcel Van Hatten, o senador Girão, o Nicolas Ferreira, o Príncipe, a turma que está gritando. Claro. Aliás, a Carla Zambelli denunciou ontem um caso esdrúxulo que isso não apareceu na imprensa. Não apareceu. Um assessor de um homem muito poderoso e careca, acrescentaria eu, abriu fogo contra a esposa em casa e foi para a delegacia. Praticamente não apareceu na imprensa. Que loucura, já estamos vivendo uma ditadura. Eu vi, o melhor comentário que eu vi foi assim, não, calma que são só as urnas eletrônicas que são 100% confiáveis, os assessores não. As urnas são, os assessores não. Mas o meu ponto nessa história toda, Rodrigo, é que você que está assistindo, você que produz conteúdo, você tem que procurar lugares assim. Mas aliás, boa notícia em primeira mão aqui para as pessoas, eu acabei de saber, ao final do mês, o Locals vai estar em português. Eu vi. O Locals vai estar em português. Muito boa notícia. Excelente notícia. Eu vivo conversando, semana passada tive com o CEO também do Rumble, com o CEO do Locals, e eles falaram, olha, se o Brasil adotar essas políticas, o que vai acontecer é que nós não estaremos no Brasil. É isso. O Brasil vai ser um país como a China, como a Venezuela, como Cuba, que tem uma internet limitada, vai ser a intranet do Xandaquistão. Então você vai ter acesso a alguns sites, outros não. Se vocês soubessem a quantidade, eu sei porque eu tenho um cara que trabalha na Anatel, uma fonte, que me manda os bloqueios. A Anatel que está se colocando à disposição para ser o agente de censura. Isso, o autônomo. A entidade autônoma, Anatel. Esse cara é uma pessoa que trabalha lá dentro que me manda por e-mail as ordens de bloqueio que chegam do Alexandre. O Brasil já deve ter mais de 1.000 sites bloqueados pelo Alexandre. Ordem de grandeza, que não sei se são 1.000 ou se são 700, mas ordem de grandeza, mais de 1.000 sites bloqueados pelo Alexandre. Que se você digitar, assim como tinha lá o alandossantos.com, você tentava entrar e não entrava. Tem vários, Brasil não sei o quê, e tem uns que realmente fazem fake news, mas estão lá. Ordens de bloqueio do Alexandre. Então, o brasileiro vai ter que se familiarizar. Hoje eu mandei para uma amiga nossa em comum, até uma colega jornalista, mandei para ela o link no Locals. Depois você dá um expor nela, ela falou, não sei abrir esse negócio de Locals ainda. Eu falei assim, eu não sei por que você não tá usando e por que você não tá lá dentro produzindo conteúdo. Exato. Você tá esperando o quê para estar lá? Então você que é do Brasil, você tem que começar a se acostumar a usar o Locals. E vai começar também movimentos de empresas grandes, Paulo, empresas grandes que vão se internacionalizar para fazer um hedge. Claro. Vão criar, por exemplo, eu tô sabendo de uma já que já criou. Eu sei, eu acho até que sei de quem que você está falando. A empresa americana. Claro. Não dá para as pessoas terem entidade no Brasil. Eu vou falar aqui no ar, até fazer um pedido para as pessoas. Um dos que eu falei, olha, vocês têm que tirar a pessoa jurídica do Brasil, porque daqui a pouco vocês vão tomar um bloqueio, é o Bradock. Falei, cara, desculpa, vocês vão tomar um bloqueio. É inevitável, é só começar a aparecer muito que vocês vão tomar um bloqueio bancário, eles vão lá e tomam o teu dinheiro. Então, eu digo isso para quem não sabe, Bradock Show é uma iniciativa... Lá do Mato Grosso, Cuiabá, e eu fui o primeiro a topar. Rodrigo foi o primeiro a topar. Convidei uma galera, o Paulo Eduardo Martins, o Paulo Figueiredo entrou agora há pouco tempo, já tá bombando nas quintas. Eu faço as terças, tem o Marcelo Rocha Monteiro. Quer dizer, ajudei a trazer uma equipe de peso pro programa. Nós temos Paulo Eduardo Martins, Ricardo Salles, Fernando Holliday. Adriles vai começar. Adriles fui eu que trouxe ontem. Adriles vai começar. O Paulo Souza do Hipócritas. Rocha Monteiro também. Então, assim, já nasceu gigante. Todos
todos os dias, às 8 da noite. Isso. Eu tô fazendo segunda, agora quintas, e combinei fazer segundas também. Então, segundas e quintas, 8 da noite, eu faço tô lá. terça-feira. O Rodrigo tá na terça-feira, na quinta tem o Holiday comigo, na segunda parece que tem o Salles, o Adrilles vai começar, parece que fazer quarta e sexta. Então, é uma iniciativa Isso aí, que eu louvável. recomendo. Peço às pessoas, inclusive, que se inscrevam no canal do Bradock Show. Bradock Show. Bradock Show, bem fácil de achar, é um símbolozinho amarelo. Vai lá e peço a vocês que estão assistindo que se inscrevam no Bradock Show, que é uma iniciativa. 8 horas da noite, todo dia, tem uma discussão sempre muito inteligente, deputados na bancada. Tem aquele Lucas Pavanato, menino bom. Sim, muito bom. Muito bom, ideias Muito bom. liberais, assim, parece ter uma matriz parecida com a nossa. Eu vou vou me despedir agora das pessoas que estão assistindo pelos YouTubes e pelo Rumble, e agora a gente agradecer também aos parceiros do 4x4 que cederam o canal do YouTube deles. Vamos agora pro Apoiadores Only. Apoiadores do Locals. Então, no link aqui da descrição dos vídeos, no meu canal pelo menos, você tem realpfigueiredo.locals.com, é o meu Locals. Rodrigo Constantino. .locals.com é o Locals do Rodrigo. Qualquer um dos dois você vai poder assistir o restante dessa live, onde nós vamos falar agora de Bolsonaro e o caso das vacinas. Caso do Trump. E do caso do Trump. Pelo menos, a gente não falou tanto. Fala um pouco de Tucker Carlson, deixa eu olhar aqui mais. Falamos um pouquinho do Tucker Carlson. Vamos, acho que até por uma questão de tempo, são dois assuntos longos, a gente vai falar de Bolsonaro e o caso das vacinas. E o Donald Trump e o paralelo dos dois casos, porque há semelhanças. Sim. Então, agradecemos a audiência, vocês que são nossos apoiadores, vem com a gente, que agora é Petit Comitê, é só com a gente. Obrigado. Justin, let's go just for locals. Um minutinho de lag. Peço a vocês que se inscrevam no canal, se inscrevam no canal do Rodrigo, no meu canal, no canal do 4x4, redundância é fundamental, no canal do Rumble, e entrem nos nossos locals, respectivamente. É isso aí, turma. Vamos continuar dando voz a vocês.